Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre técnicas de separação das substâncias de uma mistura. Na natureza, as substâncias raramente aparecem puras, surgem quase sempre como componentes de misturas. É muito importante saber separar os componentes das misturas até conseguirmos extrair delas substâncias com o maior grau de pureza possível, para as podermos utilizar. Da água do mar, por exemplo, extrai-se o cloreto de sódio. E há países que dela obtêm água potável de que tanto precisamos. Dos minérios, é necessário retirar as impurezas que os acompanham para os podermos utilizar. O ouro, por exemplo, vem sempre incrustado com mármore que é preciso retirar. Do petróleo bruto, extrai-se gasolina, gasóleo, asfalto, gás butano, gás propano e muitos outros. Para separar os componentes das misturas, recorre-se a técnicas adequadas ao tipo de mistura, à sua composição e ao fim a que os componentes se destinam. As propriedades físicas das substâncias também podem ser utilizadas para a separar de misturas. A separação dos componentes de misturas pode ocorrer em situações do dia a dia, mas também é realizada em laboratório, na indústria ou noutras atividades. Já exploramos também em aulas anteriores as propriedades físicas. Elas permitem caracterizar e identificar as substâncias. Como exemplos de propriedades físicas, podemos referir a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. As propriedades físicas da água são determinantes para a existência de vida no planeta Terra. Na natureza, as substâncias raramente se encontram no seu estado puro, surgem normalmente como componentes de misturas. Para melhor conhecermos uma mistura ou para utilizarmos uma ou mais substâncias misturadas, temos então que as separar. Começando pela primeira técnica de separação, é a peneiração. E então a peneiração, os componentes de uma mistura sólida, como por exemplo a areia, podem ser separados pelas diferentes dimensões dos grãos que os constituem. Para tal, pode fazer uso de peneiras que são no fundo redes que têm malhas com aberturas de diferentes dimensões. Peneiração, separação dos componentes de uma mistura sólida de acordo com as dimensões dos grãos que a constituem. No nosso dia a dia, nas padarias, usa-se a peneiração para separar a farinha do farelo. Uma outra técnica de separação, então, é a separação magnética. Esta técnica consiste em que os materiais que são atraídos por ímãs designam-se por ferromagnéticos. Como exemplos, podem referir-se o ferro, o níquel e o cobalto. Estes materiais podem separar-se de outros não ferromagnéticos por ação de ímãs. Separação magnética é a separação dos componentes ferromagnéticos de uma mistura heterogénea por ação de ímãs. A separação magnética no nosso dia a dia é utilizada, por exemplo, na mineração, como forma de separar o ferro e outros componentes ferromagnéticos do resto do minério. Outro método para separar dois sólidos, ou um sólido e um líquido, então a extração por solvente. Esta extração por solvente é usada quando apenas um dos componentes da mistura é solúvel num determinado solvente, também denominada por dissolução seletiva. O que é então a dissolução seletiva? É uma técnica que permite extrair um componente de uma mistura heterogénea, sólida, depois de o dissolver num solvente adequado, que se adiciona à mistura. O solvente selecionado pode dissolver apenas esse componente. Podemos usá-la para extrair, por exemplo, o açúcar que se encontra misturado com areia, adicionando-lhe água que dissolve apenas o açúcar. Para recuperar o açúcar sólido
e a areia, é necessário recorrer depois a outras técnicas que vamos aprender mais à frente também. Então, esta dissolução seletiva é uma técnica que permite extrair um componente de uma mistura sólida depois de o dissolver. Outra técnica utilizada é a filtração. A filtração é usada para separar um componente sólido em suspensão de um líquido. A filtração é a técnica de separação adequada para misturas heterogêneas sólido-líquido, que contêm fragmentos sólidos em suspensão. Podemos usar esta técnica para separar a terra em suspensão na água turva que resultou da decantação efetuada, fazendo passar a mistura por um filtro de papel. O filtro vai reter a terra que estava em suspensão e deixa passar a água límpida, que é designada por filtrado. Esta técnica é também usada nas estações de tratamento de águas, portanto a água é sujeita a uma decantação e filtração para lhe retirar os componentes também que são insolúveis. A filtração também, ela no nosso dia a dia também é usada para reter determinadas partículas que se encontram em suspensão no ar e elas são removidas por filtração nos aparelhos de ar condicionado. Outra técnica, então, de separação é a evaporação do solvente. E esta evaporação do solvente é usada para obter o sólido que se encontra dissolvido num líquido. Ou seja, ao falarmos de evaporação do solvente, estamos a falar também da nossa cristalização. E a nossa cristalização é uma das formas mais simples de separar um soluto sólido a partir de uma solução líquida. Consiste na vaporização do solvente e cristalização do meu soluto. Esta minha cristalização é a técnica adequada para recuperar então esse sólido que se encontra dissolvido nesse líquido. Deixa-se a solução exposta ao ar para que o líquido se evapore lentamente. Após o seu desaparecimento, recupera-se o sólido que estava dissolvido na forma de cristais de boa qualidade e grandes dimensões. Quanto é que é de má qualidade? E aqui nós também podemos introduzir. Se eu estou a dizer que ele evapora lentamente, portanto ele vai formar cristais de boa qualidade e de grandes dimensões. Se eu estou a fornecer uma temperatura, e nós anteriormente já falamos sobre o ponto de ebulição, que é uma temperatura à qual se dá a passagem de todo o líquido para o estado gasoso também, nós falamos de um processo que era a evaporação e falamos de outro que era a ebulição. E a ebulição é um processo mais rápido e a evaporação é um processo mais lento. Portanto, se o meu processo for rápido, os meus cristais vão ser de fraca qualidade e vão ser de pequenas dimensões. Se o meu processo for lento, a tal evaporação, os meus cristais vão ser de boa qualidade e de grandes dimensões. É possível então recuperar um sólido dissolvido mais rapidamente recorrendo ao aquecimento da solução para ebulição do solvente. Lá está. Neste caso então, os nossos cristais vão ser de pior qualidade e dimensões muito menores. É tal processo de cristalização. A cristalização é usada para recuperar então os cristais de um sólido que se encontra dissolvido num líquido. Uma outra técnica usada é então a centrifugação. Uma outra técnica também é a centrifugação. A centrifugação vai permitir então separar os componentes sólidos que se encontrem em suspensão no líquido. Para tornar mais rápida a separação de uma mistura heterogênea, sólido-líquido, podemos usar uma centrifugadora. Através de um movimento de rotação do sólido,
que se vai depositar no fundo de um tubo de centrifugação. A centrifugação, por definição, então é a separação de uma mistura heterogénea, sólido-líquido, por rotação rápida numa centrifugação. No nosso dia a dia, podemos dar o exemplo das nossas máquinas de lavar roupa, em que elas removem uma grande parte da água absorvida pelos têxteis por centrifugação. Podemos utilizar esta técnica para depositar cinza, que está em suspensão na água. Posteriormente, há que realizar uma decantação sólido-líquido para separar a cinza da água. Ou seja, eu uso uma centrifugação para que haja uma deposição e depois dessa centrifugação vou usar uma decantação para retirar a água do meu depósito, ou seja, neste caso da cinza que foi depositada no fundo do meu tubo de centrifugação. Uma outra técnica é decantação sólido-líquido. E na decantação sólido-líquido é uma técnica de separação adequada para misturas heterogéneas sólido-líquido, quando o componente sólido está depositado no líquido. Podemos usar esta técnica para separar, por exemplo, a terra depositada em água, transferindo o líquido para outro recipiente através de uma vareta, ficando no primeiro recipiente o sólido que estava depositado. Numa decantação, os componentes da mistura são separados por ação da gravidade. Em laboratório, procede-se vulgarmente a decantações. A decantação, então, vai permitir também a separação deste sólido em suspensão num líquido. Por exemplo, para separar uma mistura de água e solo, ou água e terra, devemos deixar repousá-la durante algum tempo. A ação da gravidade permitirá que o solo se deposite no fundo do recipiente e, em seguida e posteriormente, verter a água para outro recipiente. Um método também para separar substâncias de mistura é a nossa destilação simples. Ora, nós quando estamos aqui a falar de destilação simples, estamos a falar de uma técnica de separação de misturas homogéneas. Porquê? Porque a minha mistura eu não consigo identificar os vários componentes. E nesta destilação simples, a separação de misturas homogéneas de líquidos com temperaturas de ebulição diferentes pode ser feita neste processo. Nesta técnica, a mistura é aquecida até à vaporização. Portanto, vaporização, a tal passagem do estado líquido para o estado gasoso. Do componente mais volátil, porque o componente mais volátil é aquele que atinge a passagem do estado líquido para o estado gasoso mais rapidamente. O seu vapor é conduzido até uma superfície fria, onde ocorre a sua condensação. O líquido condensado é recolhido, permanecendo o componente menos volátil no recipiente, ou seja, no balão. O menos volátil continua no balão, o mais volátil entra no tubo de condensação e irá condensar. Ao condensar, é a tal passagem do estado gasoso para o estado líquido, em que vamos obter depois, por tal arrefecimento também, vamos obter depois o nosso destilado também. No nosso dia a dia, a água destilada é utilizada em aplicações que exigem elevado nível de pureza. É obtida por uma destilação simples. Porque nós sabemos que a água da torneira, por assim dizer, ela tem outros componentes, tem outras substâncias adicionadas também. E a água destilada é H2O, simplesmente é só água, sem mais nenhuma substância dissolvida. Nesta destilação simples, a mistura é colocada então, no balão de destilação, é aquecida então, até à ebulição, a água transforma-se em vapor, sobe e ao passar no condensador torna-se novamente líquida, constituindo então o tal destilado como eu já referi anteriormente.
Então, recapitulando, nesta destilação simples, ela é usada para separar dois líquidos miscíveis, desde que tenham pontos de ebulição bastante diferentes. Como acontece, por exemplo, com a água, em que tem um ponto de ebulição de 100 graus, e o álcool com um ponto de ebulição de 78 graus. Quando a mistura de álcool e água é aquecida, entra a primeira ebulição o álcool, por ser o líquido mais volátil, isto é, com menor ponto de ebulição. O vapor de álcool condensa e vai constituir o nosso destilado. A água que tem um maior ponto de ebulição fica no balão de destilação. É importante notar-se que a destilação simples não permite separar completamente os componentes de uma mistura líquida. O destilado, rico no componente mais volátil, contém sempre um pouco do outro componente, menos volátil dissolvido. Para obter o destilado praticamente puro, devemos sempre repetir a nossa destilação. Nós sabemos, por exemplo, temos o álcool etílico. O álcool etílico é uma mistura e nós, em nossa casa, o álcool etílico que nós temos é 96%, 96% é álcool, mas os outros 4% é água. Nós não conseguimos separar completamente os componentes desta mistura líquida. Uma outra técnica de separação é a destilação fracionada. E a destilação fracionada é a técnica adequada para separar dois ou mais líquidos miscíveis com pontos de ebulição muito próximos. Neste tipo de destilação usa-se uma coluna de fracionamento que se coloca entre o balão de fundo redondo que contém a mistura a destilar e o condensador. Durante o aquecimento da mistura, os líquidos destilam por ordem crescente os seus pontos de ebulição, como já foi referido também anteriormente na destilação simples, ou seja, do mais volátil para o menos volátil. O vapor do líquido mais volátil, que tem menor ponto de ebulição, consegue atingir o topo da coluna mais facilmente, é uma temperatura mais baixa, sendo o primeiro a destilar. O líquido que tem ponto de ebulição superior destila a seguir, pois o seu vapor só consegue atingir o topo da coluna a uma temperatura mais alta. O mesmo acontece com outros componentes da mistura, se os houver, que vão destilando a temperaturas cada vez mais elevadas. Uma imagem de uma destilação fracionada, que é usada na separação dos componentes do petróleo bruto, que ocorre nas altas torres dos complexos petrolíferos também. Os vapores que se libertam durante o aquecimento do petróleo bruto são recolhidos a níveis diferentes, onde são também diferentes as temperaturas. Os líquidos obtidos em cada nível devido à condensação são ainda misturas, mas muito menos complexas do que a inicial. Uma outra técnica para separar dois líquidos, e quando falamos destes dois líquidos são líquidos imiscíveis, ou seja, eles não se misturam, é uma mistura heterogénea, em que eu consigo ver, por exemplo, os dois líquidos, é a decantação líquido-líquido. E a decantação líquido-líquido é usada quando se pretende separar, então, líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Podemos utilizar esta técnica para separar, por exemplo, o azeite da água. A mistura é colocada numa ampola de decantação e deixada em repouso até que os líquidos formem camadas distintas. Quando abrimos a torneira com a ampola destapada, começa a sair então a água, que é o líquido mais denso. Nós sabemos que a água é mais denso que o azeite. O azeite fica sempre por cima da água. Portanto, o azeite é menos denso, a água é mais denso. Logo, na ampola de decantação, o primeiro líquido a sair será sempre a água, ou seja, o líquido mais denso. Fechamos a torneira antes de sair depois a tal porção de azeite. Portanto, por esta decantação, eu consigo separar então estes dois tipos de líquidos imiscíveis. Um outro método para separar corantes de uma mistura é a
cromatografia. A cromatografia é usada quando se pretende, por exemplo, separar corantes de uma mistura. Ora, a cromatografia é uma técnica utilizada para separar substâncias coloridas que têm a propriedade de serem transportadas a velocidades diferentes pelo mesmo solvente. Ou seja, se vocês tiverem uma pequena mancha de tinta numa folha, conforme mostra aqui nesta figura, vocês mergulham um pouco essa folha num solvente e a tinta vai escorrer, ou seja, devido à sua velocidade de escorrimento, vai aparecer de diversas cores, que é a tal constituição dessa nossa tinta. Podemos usar a cromatografia em papel para separar os corantes de tinta de marcador. Procedendo como mostra aqui na figura, os vários corantes são arrastados pelo solvente, fase móvel, e após algum tempo encontram-se em posições diferentes no papel, ou seja, uma fase fixa. Obtém-se assim uma mancha colorida no papel que se chama de cromatograma. Então a cromatografia é a separação de solutos pela sua diferente rapidez de migração no meio sólido. Eu vou-vos deixar ficar aqui uns exercícios para vocês poderem também resolver. Alguma dúvida vocês podem depois também enviar por mail. Nós também iremos falar noutras aulas à frente e vão tirando algumas dúvidas também. Mas deixo-vos ficar estes exercícios para vocês terem um trabalho também de casa, por assim dizer, uma vez que estamos nesta fase de teletrabalho. Portanto, são aqui umas 10 questõezinhas em que vocês vão ter que resolver e depois numa aula seguinte nós iremos corrigir. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.